Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, e todos os que estão aí em Manaus, do Brasil e também dos diferentes países, e também os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet, e aqui também presentes neste lugar da Grande Carpa Catedral em Cayey, Porto Rico. Que Deus nos abra o entendimento e as Escrituras nessa formosa manhã, e que cresçamos no conhecimento do seu programa mais e mais, e muita palavra se encarne em vossos corações e no meu também. Hoje, domingo 26 de março deste ano 2023, onde estaremos vendo e escutando o tema O Mistério do Ano do Jubileu, pregado em 7 de dezembro de 1997, em Gaitán, Bogotá, Colômbia. Ele usou a escritura de Efésios, de Levítico, Levítico, capítulo 25, versículo 8 ao 13, onde nos diz: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, fará soar fortemente a trombeta no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e cada um de vós retornará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas, pois é jubileu. Pois é jubileu santo, será para vós o produto do campo, comereis. Neste ano de jubileu tornareis cada um a sua possessão. E ele escreve herança. E também escreve a trombeta é igual à voz do Messias. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem A Voz do Sangue, pregado em 30 de janeiro de 2002, em Cartagena, Colômbia, nos diz: e vejam vocês, verá esse juízo divino, pois vejam vocês no céu, no trono de Deus, enquanto está o sangue de Cristo ali sobre o propiciatório, é um trono de misericórdia. Mas quando Cristo terminar sua obra de intercessão, o qual acontecerá quando tiver entrado até o último escolhido de Deus, ao corpo místico de Cristo, e Cristo tiver feito intercessão até por esse último escolhido, então terá terminado a obra de intercessão de Cristo no céu, no trono de Deus, o qual já é uma realidade. Já terminou essa obra de intercessão no céu. E acontecerá como acontecia quando o sumo sacerdote saía do lugar de intercessão. Quando já terminava todos os seus trabalhos, encontramos que quem não tinha sido ou não tinha afligido sua alma, já quando ele terminava seus trabalhos, já era muito tarde,
E então o juízo divino viria sobre essas pessoas que não tinham se arrependido dos seus pecados e não tinham afligido suas almas por terem pecado contra Deus. Portanto, não foram incluídos nos que foram reconciliados com Deus por meio do sacrifício do bode, da expiação e seu sangue, a qual foi levada ao lugar santíssimo e colocada sobre o propiciatório. Quando o sumo sacerdote aspergia com seu dedo 7 vezes sobre o propiciatório, aspergia esse sangue. Na mensagem, o sinal nos diz na página 15 e 16, diz nosso irmão Branham, isto é o requisito de Deus para essa obra. A mensagem do tempo da tarde é de aplicar o sinal. Satanás nos atirou todo tipo de falsificações, como isso de apertar a mão, as evidências, etc. Mas esqueça-se de tudo isso. A obra chegou quando o sinal mesmo, não algum tipo de falsificação, nem algo manufaturado ou substituído. A hora chegou quando o próprio sinal está se identificando em nosso meio e até está provando que Ele é o mesmo Jesus ontem, hoje e para sempre. E está corretamente com a palavra. O sinal tem que ser aplicado. O homem que tem, o homem que diz que tem o sinal e nega essa palavra, pois o que dele isso não pode ser feito. O sinal tem que estar presente. Quando eu, reticências, o sangue vos será um sinal. E aí desenha uma pirâmide onde diz o sinal tem que estar presente. E escreve do lado o Espírito encarnado. Agora, o Espírito Santo, a vida que estava no sangue, é o sinal. Este é o tempo, o Espírito Santo é o sinal. O caso está concluído, sim, Senhor. Agora recorde, não importa o que você é, ou quão bom é, ou quantas vezes saltou, ou a quantas igrejas pertenceu, ou quantas obras boas fez. Tudo isso não significa nada se o sinal não foi aplicado. Este é o tempo do entardecer. Escreve: o batismo do Espírito é o sinal. Isso foi suficiente nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, mas agora já não serve. Sacrificando o cordeiro foi suficiente naquele então para todos aqueles que morreram antes de que foi aplicado o sangue. Isso foi diferente, sim, Senhor. Eles partiram com boa consciência. Já tinham sido julgados. Se eram predestinados, lhes correspondeu. Se não eram, pois então não. Assim é. Deus justifica quem quer e tem misericórdia de quem quer e condena a quem quer. Agora vejam, vamos um momentinho ao livro das eras. Na página 311. Na página 311, que aqui é a 314 neste, onde o irmão Branham coloca aqui, 4 grupos de pessoas. Vamos a ver aqui na página 311, que acá é a 314. Vamos ver aqui na página 311, aqui no livro vermelho, que é o 314, nos diz. Ele escreve 1,
Número 1, onde começa o parágrafo, mas certamente ela estará com ele em seu trono de juízo. Aí está falando da noiva, julgando o mundo e até os anjos. Seu nome, o nome de cada um dos seus membros, foi escrito em uma parte do livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Escreve aí 2. Secundariamente, há outro tipo. Seus nomes também estão no livro da vida. E eles sairão na segunda ressurreição. Tais são as virgens fátuas. E os justos mencionados em Mateus 25. Também, nesse tipo, são aqueles que não adoram a besta nem se uniram ao sistema do anticristo, mas morrem pela sua fé, mesmo que não estão na noiva, não havendo sido renascidos, mas eles sairão na segunda ressurreição e entrarão à vida eterna. E escreve 3. Em terceiro lugar, temos os cristãos fronteiriços, assim como vimos com Israel, saindo do Egito. Estes tinham seus nomes no livro da vida e suas obras escritas nos livros. Estes, por ter falhado na obediência a Deus e estar desprovidos do Espírito, mesmo que os sinais e as maravilhas estavam entre eles, terão seus nomes tirados do livro da vida. Entre estes estarão aqueles como Judas, os quais estão completamente desprovidos do Espírito, mesmo os que são religiosos, terão com manifestações em suas vidas, mas nos livros não foram eleitos nele. Também estarão nesse grupo aqueles como Balaão. 4. Escreve 4. Em quarto e último lugar estão aqueles cujos nomes nunca estiveram e nunca estarão escritos nos livros. E escreve aí, não estão escritos, são o joio. Agora continua dizendo aqui onde paramos, na mensagem o sinal, página 15 embaixo até a 16. Ele é Deus. Um judeu poderia provar infalivelmente por meio da circuncisão que ele era um crente. Muitos homens fundamentalistas podem tomar essa Bíblia e dizer: eu sou um crente. E Jesus Cristo disse que por fé somos salvos. Então eu sou um crente. Agora, isso do batismo do Espírito Santo é necessidade. Agora, evidentemente, o sinal não está aplicado. Não importa quanto mais ele creia. O pacto é nulo. Igualmente, com a circuncisão do judeu. Ele poderia dizer: eu sou judeu porque tenho que fazer como aqueles fanáticos. E lá na rua estava Moisés gritando. Chegou a mensagem do entardecer. Deus disse: acontecerá que no fim dos 14 dias juntarás a congregação e matarão o cordeiro. A congregação inteira de Israel o matará. Ele escreve: o pacto é nulo, colocarão suas mãos sobre ele, identificando-se assim com o cordeiro, e o sangue será colocado sobre o batente e umbral da porta, e quando eu ver o sangue, passarei de vós, porque é o sinal que aceitaste a morte do cordeiro que eu provi. Ou seja, essa foi a mensagem de Moisés para que os filhos de Israel fizessem. Mas aquele que dizia isso, eu sou judeu, não tenho que escutar isso, já automaticamente aí esse pacto ficava nulo a essa pessoa.
Lá então, o sangue foi o sinal. Hoje em dia, o Espírito é o sinal. E sereis batizados com o Espírito Santo muitos dias depois disto. E quando o sangue foi derramado, o sinal foi enviado no dia de Pentecoste, como um vento forte que corria. Esse foi o tema de todos os apóstolos. E ele escreve, o sinal é o batismo do Espírito Santo. O dia 50 de Pentecoste veio a primícia. E no ano 50 do jubileu, a plenitude, a adoção. Esse foi o tema de todos os apóstolos. Esse foi o tema de todos os apóstolos. Recebestes o Espírito Santo depois que crestes? E cita Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, o qual é o sinal. Diz o irmão Branham ali, no livro das Eras, nos diz, na página 351, deixa o 347. Deve ser 347. Deve ser 347. La outra versão. Na outra versão. Neste 351 e 352, diz aquele espírito aquele espírito que esteve em Judas seguiu o ministério de Jesus. Então, ambos chegaram à cruz. Jesus foi pendurado sobre a cruz, dando voluntariamente sua vida pelos pecadores, e encomendou seu espírito a Deus. Seu espírito foi a Deus e depois foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecoste. Agora, Judas se pendurou e seu espírito regressou a Satanás. Mas depois de Pentecoste, aquele mesmo espírito que estava sobre Judas veio sobre a videira falsa, que cresce juntamente com a videira verdadeira. Mas vejam, em que o espírito de Judas nunca chegou a Pentecoste. Nunca foi receber Espírito Santo. Não podia. Mas o que foi que seguia aquele espírito de Judas? Seguia a bolsa de ouro, perseguia a bolsa de ouro. Como amava o dinheiro e ainda ama o dinheiro. Se este espírito sai no nome de Jesus, operando coisas poderosas e tendo grandes campanhas, então falará mais de dinheiro, edifícios, educação e tudo relacionado com o material. E ele escreve ali o Judas, evangelista, e escreve, não chegam a Pentecoste ontem, o dia, hoje, o ano. Ou seja, o ano de Pentecoste, o ano do jubileu. Note naquele espírito que está sobre eles. E não se enganou. Judas saiu como um dos 12 e também operou maravilhas, mas ele não tinha o Espírito de Deus como algo próprio. Sim, teve um ministério, mas nunca chegou a Pentecoste, porque não era semente verdadeira, não era um verdadeiro Filho de Deus, não Senhor. E assim mesmo é agora na sinagoga de Satanás. Mas você não seja enganado. Você não será enganado se for um dos escolhidos. Jesus mesmo disse que você não seria enganado. Continua dizendo aqui nessa mensagem, a voz do sangue
Cita aí o nosso irmão William nos selos, página 89, e lê essa porção do livro dos selos. E vamos ler, porque na mensagem ele lê a 90, e neste justamente lê uma página e meia antes. E vejam aqui, onde nos diz o irmão Branham, lido pelo nosso irmão William nessa mensagem agora. Note bem o que aconteceu quando ele fez isso. Que grande jubileu! Isto é exatamente quando são abertos estes selos. Em seguida veremos a meia hora de silêncio. Estamos começando hoje e no próximo domingo começaremos aqui mesmo. Escutem bem. Se estão prontos, digam amém. Quando ele fez isto, quando toda a criação estava gemendo e ninguém sabia o que fazer, ali estava João chorando. Então se apresentou o Cordeiro. O livro estava nas mãos do dono original, porque o homem tinha caído e perdido o livro, e não havia outro homem digno de tomá-lo para redimir a terra. Nenhum sacerdote, nem papa, nem nada como disse anteriormente, mas veio o Cordeiro. Não foi nenhuma Virgem Maria, nem Santa Fulana, nem São Ciclano, mas o Cordeiro foi quem veio sangrando e imolado e tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono. E quando viram que verdadeiramente havia um Redentor, todas as almas debaixo do altar, os anjos, os anciãos e toda a criação viu que isso aconteceu. Agora, tudo isso fica ainda no futuro. Nesta noite ele ainda é um mediador, mas isto fica no futuro. Vejam como tudo isso agora já é uma realidade. Agora, se passarem a página 89 do livro dos selos, para que ali, nessa parte, onde lemos, ele escreve a meia hora de silêncio e também escreve o ano do jubileu. E inúmeros escritos que vocês já têm, pois isso já tinha sido lido. Agora veja o que acontece. Nessa meia hora de silêncio, o qual na página 80, ele tinha dito ali que quando esse anjo aparece e diz, o tempo não será mais, então entra a meia hora de silêncio e note bem as coisas que acontecerão durante essa meia hora do sétimo selo, primeiro Deus. Vejam, uma das coisas que ocorre nessa meia hora de silêncio é que ele termina sua obra de intercessão e toma o título de propriedade. Agora, continua ele dizendo aqui, diz nosso irmão William, ele continua, depois dessa leitura, ou seja, que na pregação dos selos, durante toda essa semana que o reverendo William Branham esteve pregando sobre os selos, desde o dia 17 de março até o 24 de março, mesmo que ele estava falando sobre os selos, ainda o Cordeiro não se levantou do trono do Pai, porque ainda está fazendo intercessão. Ele disse, ainda ele é um intercessor, ainda está fazendo intercessão, ainda está no trono do Pai. Isto fica como no futuro. Mas ele está obtendo uma revelação do que vai acontecer mais adiante. E no reverendo William Branham, Deus está refletindo o que ele vai fazer mais adiante. E está mostrando ao reverendo William Branham o que Deus vai fazer mais adiante. E ainda está no trono do Pai fazendo intercessão. Mas quando se completar o número dos escolhidos de Deus, então
se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade e o abrirá no céu, e o traz à terra e o entrega a um homem que o coma, sendo o título de propriedade dos céus e da terra, de toda a criação. Vejam, regressa o título de propriedade à raça humana. Quando Cristo toma, sendo representante da raça humana, e depois o traz a um homem à terra para que o coma. E isso mostra a adoção de um homem, o qual depois disso toda a criação o obedecerá em tudo que ele disser. Na mensagem Revelação capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, parte 1, nos diz, na página 27, dizemos, por exemplo, vamos à página 26. Diz 26 embaixo. Agora, se este homem se tornasse pobre e perdia, vendia e perdia alguma coisa a outro homem, e a única maneira que isso poderia ser redimido seria por um parente próximo. Mas finalmente deveria ser devolvido. Este homem somente tinha por um certo período de tempo. Isso devia regressar ao dono original, correto. Isso devia regressar ao dono original. Se eles fossem da tribo de Judá, se isto era reticências, se ele estava ali e isto foi designado ao seu pai, então isso era para ele, ou algum parente próximo podia tomá-lo. Mas agora, ninguém mais podia legitimamente. Agora eles poderiam ter a escritura disso. Eles podiam ter a escritura até que a dívida fosse paga. Escreve o ano do jubileu. Mas quando o legítimo homem vier, correto, quando vier a pessoa correta, a pessoa que reticência. Dizemos, por exemplo, se eu possuísse um pedaço da propriedade e eu perdesse e vendesse ao irmão Neville, que é da outra tribo de Judá, ou talvez vendesse a um forasteiro e ele legitimamente possuísse, ele podia entrar ali e cultivar e tomar os frutos dela e demais. Mas ele somente tinha a escritura. Ele não podia possuí-la. Essa era uma lei em Israel. Agora leiam em Levítico 25 e você verá que eles não podiam possuí-la legitimamente. Eles somente a tinham. E escreve, não tinham o título de propriedade. E também ali escreve o livro da vida do Cordeiro. Essa é a parte de cima. E escreve também um título, uma ata, uma escritura de usufruto, mas não o título de propriedade, que é o livro dos 7 selos. Bom, agora, por exemplo, meu filho Billy, aqui atrás, gostaria de tomar reticências, vir comprar este terreno. Bom, então, se o forasteiro, o estrangeiro, o irmão Neville, ou alguma outra pessoa possuísse, tinha a escritura disso. Usufruto, ele escreve. Agora, se este era meu parente próximo, era meu consanguíneo, ele não podia tê-lo mais. Não, senhor. Ele tinha que entregá-la. Sim, senhor. Quando esse preço fosse pago. Quando ele deu, digamos, $25.000 pela parte da propriedade. Bom, então digamos, o irmão Tony viria e diria: irmão Neville, eu comprarei a propriedade do irmão Branham. Ele não poderia fazê-lo. O irmão Neville diria: não, senhor, eu não quero vendê-la. Bom, o que você daria por ela?
25.000. Bom, eu lhe darei 35.000. Te darei tanto e tanto. Não importa o que você quiser. Eu não quero vendê-la, quero conservá-la. Mas Billy Paul podia vir aqui, vir e dizer: eu quero a propriedade do meu pai. Aqui estão seus 25.000. Ele tinha que soltá-la. E desenha uma pedra angular, uma estrela de Davi, corrijo. Desenha uma estrela de Davi. Isso é correto. Porque essa era a lei. Oh, aleluia. Eu espero que vocês cristãos o vejam. Somos o sal da terra. Deus deu isso aos seus filhos. Ele nos deu a jurisdição sobre toda a natureza, todos os animais, toda a vida, em toda parte. Mas Adão, nosso pai, entregou a Satanás. Mas onde chegou isso? Ao seu dono legítimo, Deus. Quem o fez? E escreve a herança dos filhos de Deus no ano do jubileu. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Estamos no tempo maior de todos os tempos, o tempo onde vão ser adotados os filhos e filhas de Deus neste tempo final, e onde um mensageiro vai ser adotado. E Deus não tem dois mensageiros nem três ao mesmo tempo. Portanto, um mensageiro vai ser adotado. Mas estão prometidos Moisés, Elias e Jesus. Esses são os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, os quais vão estar em um só homem. Não podem estar dois profetas ao mesmo tempo para a mesma era ou mesma dispensação. Como mensageiros para essa era ou para essa dispensação, mas podem estar dois ministérios ou três ministérios no mesmo homem para essa era ou para essa dispensação. E agora, vejam vocês, porquanto isso tem a ver com a bênção da primogenitura, vejam a bênção de um ministério duplo. Uma dualidade podemos ver quanto ao ministério das duas oliveiras, e tem a ver com a bênção da primogenitura que corresponde à igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Cristo tem que manifestar esse ministério duplo, assim como manifestou o ministério correspondente a cada era, no mensageiro de cada era. Agora a voz do sangue clama, e a voz do sangue de Abel clamava diante de Deus. E vejam, Deus veio e trouxe a juízo a Caim e falou uma maldição sobre a terra. E agora, sob o ministério das duas oliveiras, vejam vocês, vem uma maldição também. Agora, por causa de que tanto os servos de Deus, o povo hebreu, como os filhos e filhas de Deus, os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, foram perseguidos e mortos e foram mártires em suas diferentes etapas. Agora, o sangue dos santos da igreja de Jesus Cristo, como também dos servos de Deus, do povo hebreu, clama diante de Deus. Viram em Apocalipse capítulo 6 que estavam clamando essas almas a Deus por vingança, pelo seu sangue que foi derramado. Na mensagem, reconhecendo disso a mensagem, na página 24, nos diz 24 embaixo e 25 a parte de cima, diz o que será restaurado nos últimos dias. Agora vocês, irmãos denominacionais, notem isso. A festa original de Pentecoste será restaurada. Será restaurada como no princípio, antes de que soe a festa das trombetas para Israel. E aí ele escreve o ano do jubileu. É igual
na dispensação do reino. Tem que ser restaurada e tem que haver algo. Tem que ser restaurada e tem que haver algo para torná-la possível. Malaquias capítulo 4 diz que restauraria a fé dos pais aos filhos. O que aconteceria se Israel tivesse reconhecido o seu Messias, o sinal prometido? Eles não estariam onde estão hoje. Por que não reconheceram? É lamentável. Mas por quê? Porque Deus disse que não reconheceriam. Todos os que creem que isso é a verdade, digam amém. Deus disse que não fariam. E é o mesmo Deus que disse que na igreja de Laodiceia aconteceria isso. E aqui está diante de nós. Como podem fazer outra coisa se não rejeitá-la? A igreja de Laodiceia, a sétima era da igreja, isso é o que ocorreu, o qual também é tipo e figura do que na sétima etapa da dispensação do reino, da era da pedra angular, aconteceria o mesmo. Nessa sétima etapa onde ele colocou o povo e depois disso era passar a oitava, a era oitava, que é a era do ano do jubileu. E os que ficam na sétima etapa, ocorre o mesmo que ocorreu na era de Laodiceia, no tempo da sétima etapa ou era da igreja gentia, sob o ministério do irmão Branham. Se tão somente tivesse reconhecido o sinal prometido do Messias, o sinal do Filho do Homem, ele veio no nome do Filho do Homem. Agora, na era pentecostal, veio em Espírito Santo, o Filho de Deus. E escreve E.S., ou seja, Espírito Santo. Agora, proximamente virá no milênio, e escreve dispensação do reino, como filho de Davi. 3 filhos, mas o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas sendo o mesmo Deus, Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi. E escreve Filho de Davi. Tudo sendo o mesmo Deus em 3 diferentes ofícios. Assim que Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 deuses, mas o mesmo Deus em 3 dispensações, 3 ofícios. De Pai, escreve lei, Filho, escreve graça, e Espírito Santo, escreve reino. 3 dispensações, escreve allí. 3 dispensações, escreve aí. E também aí tinha escrito o dia de Pentecoste. A festa de Pentecostes. A festa de Pentecoste é igual dispensação da graça. Ou seja, esse é o dia e o ano do jubileu, igual na dispensação do reino. Que era o que tínhamos lido agora há pouco. E aí escreve também as 3 dispensação da lei é igual Pai, dispensação da graça é igual Filho, dispensação do reino é igual Espírito Santo. Na página 277 dos selos, nos diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo. Pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Vejam, quem é o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco? De Apocalipse 19, o Espírito Santo. Enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo, e ele chame os seus.
E na página 134, 134 nos dice, e notem nos ustedes, diz, quando e notem este Espírito vocês, Santo que tenemos quando este Espírito Santo llegue a que temos encarnarse, chegue a el se que está en encarnar, nuestro medio ahora mismo o en que la está em forma nosso del meio Espíritu agora Santo, mesmo na forma do quando él Espírito llegue a ser Santo, encarnado en la quando ele persona de chega a ser Jesucristo, encarnado na pessoa de entonces Jesus Cristo, nosotros le coronaremos então como nós Rei de o Reyes coroaremos y como Rei Señor dos Reis de e Señores. Senhor dos Senhores. Y eso es en E isso su é segunda venida, que él viene em como sua segunda vinda que ele vem como Rey de Reyes y Señor. Rei dos de Reis e Senhor. Senhor dos Senhores. Sigue diciendo aquí, Continua dizendo aqui, en reconociendo el día y su mensaje, pero hoy em reconhecendo o dia de las sua mensagem, iglesias mas hoje están tradicionalmente as igrejas cegadas, estão como en tão, aquel día. tão tradicionalmente Não lo veem. cegas como naquele dia. ¿Por qué Não no lo vêm. pueden ver? Por que não podem Nunca ver? lo verán. Y él escribe al lado, Nunca lo verão. verán. E ele escreve do lado, nunca verão. Recuerde, esto es así dice el Lembrem-se, Señor. isso Usted é pode assim diz o perguntar, Senhor. ¿Por qué Você no- pode perguntar, ¿Por qué lo predica entonces? por la que misma prega razón então? que lo predicó Pela Juan mesma y los razão demás. que João Porque pregou e os todavía demais. hay unos pocos aquí, Porque ainda E há allá, uns poucos que aqui tienen que ser sacados. e lá que Oh, têm que ser tirados. tú, oveja de Oh, Dios, tu, oye la voz ovelha de Deus, Jesús dijo, ouça a voz de "Mis Deus. ovejas Jesus disse, oyen minhas ovelhas mi voz." ouvem minha voz. La mujer junto al pozo reconoció su A día mulher junto ao por la poço señal reconheceu seu dia del Mesías. pelo sinal do Messias. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William, Continua dizendo aqui nosso E irmão agora, William, el E año de agora, los redimidos o ano es el dos año redimidos 50, é o el año ano del 50, o ano do porque jubileu. el año de los redimidos es año de jubileo para todos los Porque o hijos ano de dos Dios. redimidos Porque é serão ano do transformados. jubileu para todos os filhos de Deus, porque Estamos serão vivos, transformados, seremos transformados. os que estamos E os vivos mortos em seremos Cristo serão transformados, ressuscitados e os em mortos em corpos Cristo serão glorificados. ressuscitados em Pero para el corpos mundo glorificados. que ha rechazado a Mas Cristo, para o mundo e que para rejeitou las naciones, Cristo, será el día de e para venganza as del Dios nações nuestro, será o dia de vingança siendo do nosso Deus, que es sendo el día de venganza que é o del dia Dios de nuestro, vingança Vean, do nosso Deus. porque Vejam, el día de la venganza está porque o en dia mi da corazón, vingança está y el año em de meu mis coração. redimidos E ha o llegado. ano dos meus redimidos Año chegou. de los redimidos del Señor, Ano dos para los redimidos do escolhidos, Senhor e dia para de os venganza escolhidos. del Dios E nuestro, dia de vingança para el do mundo. nosso Deus e para toda para o persona mundo. que ha rechazado a e Cristo para como toda su Salvador. pessoa que rejeitou Cristo Porque como quando seu Cristo Salvador. salga del trono del Porque Padre, quando Cristo já sair não do habrá trono do esperança Pai, para a humanidade, já não haverá toda esperança para a oportunidade humanidade, habrá terminado, toda e oportunidade entonces terá es que terminado. Cristo toma E el então título de propiedade, é que lo abre Cristo en el toma o cielo título de y lo propriedade, trae o a la abre no tierra céu y e o lo traz à entrega terra a un hombre. e entrega a Y um ahí homem. es que entra en el cielo la media hora de silencio. E aí é que entra no céu a meia hora de silêncio. E onde coisas estarão acontecendo aqui na terra. Isso é a terceira etapa, com a adoção dos filhos e filhas de Deus. E com um ministério, o qual estará em um filho de Deus adotado. E isso será um curto tempo, onde o que aconteceu, quando Cristo desceu ao inferno e pregou as almas em prisão, estará se repetindo aqui na terra. Será o ministério de Cristo, de Moisés e de Elias, manifestados aqui na terra. Na mensagem, a voz da trombeta do novo pacto, pregado 14 de julho de 2007, em Assunção, Paraguai, diz, e agora, para receber o corpo físico glorificado e eterno, tem que soar a trombeta do ano do jubileu atualizado. O ano do jubileu era o ano 50. Portanto, essa é a mensagem que se proclama no ano 50. E como vamos encontrar isso? No programa divino, esses 50 anos são tipo e figura das diferentes etapas pelas quais passaria a igreja. A cada 7 anos surgia o 7º ano desse ciclo. E esse era um ano festivo ou sabático. Na mensagem Festa das Trombetas,
na página 37 e 38, nos diz: agora, os judeus foram cegos, esperando todo este tempo, enquanto que as primícias pentecostais foram vertidas sobre a igreja. E passamos pelas eras de martírios e pelas eras de reformadores, e agora na era do chamado para fora. 3 sessões, mesmo Espírito, como Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo. Vem, mas 7 eras da igreja, sendo 7 sábados. Exatamente 7 sábados, desde a trombeta do jubileu pentecostal. E escreve a trombeta do ano do jubileu. Uma festa de jubileu pentecostal até o movimento do feixe. E então, o jubileu pentecostal. E então, desde o jubileu até a expiação, são 7 sábados. 50 dias. E no final dos 50 dias é a expiação. A expiação é feita. E vocês entendem? E escreve a expiação e desenha uma pirâmide e as eras. E da parte de baixo da pirâmide faz a flecha para onde escreveu a expiação. Agora, isso foi um tipo que a igreja, quando ele se revelou como Filho de Deus, esteve revelando a igreja no batismo do Espírito Santo através das eras, e a era pentecostal vem, somente continua recebendo cada vez mais justificação sob Lutero, santificação sob Wesley, o batismo do Espírito Santo. E agora, aqui é o tempo do chamado para fora. E desenha uma pirâmide. No 6º selo, quando ele foi aberto, a perseguição golpeou os judeus sob o ponto de vista literal. E aqui vem a perseguição da igreja sob o ponto de vista eclesiástico, porque a noiva já foi chamada. Os sábados terminaram. E está pronto para os judeus serem chamados. Os sábados terminaram, acabaram. E pronto para que os judeus sejam chamados para fora. Onde? A festa da expiação. Ó, igreja, não vê isso? Chamados à festa da expiação. Por quê? Para reconhecer a expiação. Nada mais de galinhas e gansos. E o que eles fizeram? O Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Israel vai saber isso. E ele escreve ali por 2000 anos, o Espírito Santo foi atado. Continua dizendo nosso irmão William. Nestes períodos de 7 anos, encontramos que se requerem 7 períodos de 7 anos para ter 7 sábados, ou anos sabáticos. Mas se requerem 49 anos para ter 7 anos sabáticos. 7 vezes 7, 49. Bem? E para ter o ano 50, que vem a ser o ano festivo número 8, desses anos festivos se requer 50 anos. E o ano 50 é o ano do jubileu. E agora, cada ciclo de 7 anos corresponde a esses ciclos da igreja. E em certo tempo desse ciclo da igreja, vem o mensageiro com a bênção de Deus. É um ciclo de festa divina. E assim temos as 7 eras representadas aí nos 7 ciclos de 7 anos cada um. E o tempo em que o mensageiro aparece corresponde ao ano número 7 desse ciclo.
Já transcorreram as 7 eras da igreja e, consequentemente, as 7 semanas. E agora são 7 semanas de anos aí, que tipificam as 7 eras da igreja. E depois vem o ano 50, que corresponde à era da pedra angular. É aí onde a trombeta do ano do jubileu soa. Foi nesse mesmo ciclo divino em que apareceu Jesus Cristo, e onde também veio o Espírito Santo no dia de Pentecoste e produziu uma transformação naqueles primeiros crentes em Cristo. E continuaram assim recebendo as bênçãos de Deus. É no ano 50 que corresponde ao ano festivo número 8 também, onde soa a grande voz de trombeta do ano do jubileu. Nesta mesma mensagem de festa das trombetas, 23, na página 23, nos diz: agora notem, as trombetas das quais falamos é uma chamada ou uma festa para a guerra, para uma pessoa algum dia sagrado ou algo assim. Notem vocês, disseram para uma pessoa? Sim. Ou para um ano de jubileu, o anúncio da vinda de liberdade, quando eles podiam regressar. E escreve ano do jubileu a anunciar a vinda da liberdade. Agora, poderíamos levar uma manhã completa somente sobre somente essa uma coisa. Mas agora, chegando às trombetas, vocês têm a introdução agora dos selos e a igreja. Agora vamos à trombeta. A trombeta tocou. E a trombeta indica guerra ou um dia de festa. O que quer dizer é uma reunião de gente. A trombeta, Paulo disse, quando a trombeta dá um sonido incerto, quem pode preparar-se para a batalha ou para a paz ou o que for? Quem sabe, você tem que saber o que soa a trombeta. E escreve se a trombeta dá som incerto. Por isso, quando toca a trombeta, vemos algo no mundo hoje. Há uma grande moléstia em alguma parte, todos sabem. Há uma grande inquietação em algum lugar, todos sabem. Todos se tornaram neuróticos. O mundo inteiro é um mundo neurótico. E sabemos que há algo errado. O Pentágono, em todos os lugares. Sabemos que há algo errado. Agora, a única maneira em que você conhecerá o que o som da trombeta é olhar o que diz a folha de música. É tudo, é uma grande sinfonia, vem? E tocando como Pedro e o Lobo. Vem? Quando você... Se o compositor escreveu o livro, o diretor tem que estar no mesmo espírito do compositor. Se não está, ele dá a batida incorreta. Então, tudo está fora. Isso é o que acontece hoje. Temos muitos diretores fora do espírito do compositor. Dizem que sua denominação... Pois, cremos nisto. Não importa o que vocês dizem, a Bíblia tem razão. Toquem segunda folha de música aqui, diante de nós. Então, a grande sinfonia do grande ato de Deus está tocando corretamente. Então, vemos a hora e onde estamos. E ele escreve ali a trombeta, o compositor, o diretor, o espírito do compositor, a música a tocar. E
onde diz do grande ato de Deus está tocando corretamente, aí faz uma flecha, faz o desenho da pedra angular e as eras, ou seja, assinalando para a pedra angular. Na página 24 diz, agora, notem, a trombeta é para reunir as pessoas, juntar-se para algo. Em algum tempo, anunciou uma pessoa importante como em José. Em algum tempo anunciou uma pessoa importante como José. Soou a trombeta e José estava aparecendo qual foi um símbolo da grande trombeta. E escreve a grande trombeta. E também escreve José e a trombeta. E escreve também José e a trombeta. Do que falamos e aqui chegamos depois de um momento em Isaías, que diz que quando essa grande trombeta tocar e a bandeira se levantar ali fora, então virá um tempo quando a grande trombeta se tocará e todas as nações se reunirão em Jerusalém. Esse é quando o milênio começar, a grande trombeta. E escreve também, todos se reúnem, todos se reunirão em Jerusalém. Na mensagem, um ministro aprovado por Cristo, pregado em 13 de março de 2010, nos diz nosso irmão William em Lima, Peru, o mensageiro de cada era vem ao final da era que está chegando ao seu final. Ou seja, nasce nessa era que está chegando ao final e começa seu ministério e introduz uma nova era. Assim é também com cada mensageiro dispensacional. Vem ao final da dispensação que está chegando ao seu final. E depois conhece tudo dessa dispensação que está chegando ao seu final, recebe a mensagem para a nova dispensação, o proclama, o prega e se abre uma nova dispensação. E vem a ser esse homem o mensageiro dessa nova dispensação, dessa nova geração dispensacional. Como mensageiro de cada era, vem a ser o mensageiro dessa nova geração de era. Por exemplo, temos 7 gerações dispensacionais. E também temos 7 eras. Gerações de eras. E depois passamos a uma oitava, que é a era da pedra angular. E quando entramos às últimas etapas, por exemplo, a era luterana, primeira geração da restauração da igreja, era a etapa wesleyana, segunda geração da restauração, e na restauração da igreja, depois entra a era pentecostal, terceira etapa, ou geração na restauração da igreja. E depois vem a quarta geração de crentes, com o mensageiro correspondente a essa quarta geração. Na restauração da igreja, essa quarta geração é a era da pedra angular. No livro de citações, na página 120, 121, parágrafo 1075 diz: você não pode dizer ao Pentecoste que a santificação era tudo. Eles viram a restauração dos dons. Ele não vai crer nisso, não. Ele tem mais do que isso. Vem vocês? E essa foi a última era da igreja que tivemos. E a Bíblia diz que já não haverá outra era, mas haverá um recolhimento das pessoas. Vem vocês? E aqui estamos nisso. E ele escreve ali o recolhimento à pedra angular, a santa convocação com o ano do jubileu. E uma pedra angular e as eras. Continua dizendo também, sempre quando aparece um mensageiro dispensacional, aparece uma quarta geração. E, consequentemente, traz a mensagem para esse tempo. Sempre que aparece o mensageiro dispensacional,
essa era de pedra angular. É ano do jubileu sendo manifestado. Porque nas dispensações correm 7 eras e depois vem a era da pedra angular. Era de pedra angular nos fala também da eternidade, do que será depois do reino milenial, ou que será depois a 7ª dispensação. Na mensagem, os requisitos para um avivamento, pregado em 14 de maio de 2005, na Bolívia, nos diz: com todos esses requisitos colocados à disposição de todos nós, temos a regra para buscar o que será o avivamento e o que será, e o que serão avivamentos humanos. E os escolhidos ficarão em e com o avivamento de Deus por meio do seu Espírito Santo, através do instrumento que Ele enviará. E lhes dará a fé de rapto, a fé para serem transformados e raptados aos escolhidos de Deus, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. No livro de Citações, página 168, nos diz aí, en el párrafo 1496, no parágrafo 1496, isso já foi em novembro, quando já estava o nosso irmão Branham por partir, e este é um extrato dessa mensagem, nas asas de uma pomba branca, diz: porque eu, um homem velho, sofri toda a minha vida, porque Ele me curou agora, creio que cavalgarei este caminho outra vez. E escreve Quinto Elias: tenho que trazer uma mensagem. E escreve ano do jubileu. E digo ao meu pai essa noite, como Júnior viu em um sonho na outra noite das asas dessa pomba se movendo nessas janelas aqui. Senhor, teu servo se reporta para serviço. E escreve: cavalgarei este caminho outra vez. Tenho que trazer uma mensagem do ano do jubileu. E também escreve: verá uma mensagem. E escreve nova. Verá uma nova mensagem igual. Ano do jubileu. O Evangelho do Reino. Uma nova mensagem dispensacional também escreve ali. Continua dizendo, essa mensagem será a grande voz de trombeta, a trombeta final, com a qual são chamados e juntados os escolhidos do último dia. A grande voz de trombeta, a trombeta de Deus, tão simples assim. É a grande voz de trombeta do ano do jubileu. Na mensagem, a Igreja de Deus recebendo por fé o poder de Deus, pregado 21 de agosto de 2016, em Cayey, Porto Rico, diz: anjos de Deus são enviados à Igreja, espíritos ministradores, para trazer a revelação de Deus e cuidar da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Hostes celestiais, por arcanjos maiores, com exércitos poderosos, cuidam da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E para o último dia, vai ser visto mais claramente essa manifestação celestial no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E, sobretudo, no cumprimento da visão da grande carpa catedral que foi mostrado ao reverendo William Branham, onde estava a presença do anjo que apareceu a Moisés em uma sarça e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Êxodo 3:6.
esse anjo esteve acompanhando a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque esse anjo é Cristo em seu corpo angelical. Cristo nessa coluna de fogo que libertou o povo hebreu através do profeta Moisés e os levou pelo deserto por 40 anos e depois os introduziu à terra prometida e ali os estabeleceu como uma nação. Vemos os 40 anos também. E vemos os 40 dias de Cristo aparecendo aos seus discípulos, antes de receber a terra prometida da vinda do Espírito Santo a eles. E virá um tempo representado nos 40 dias e depois tempo representado no dia 50, como foi o dia de Pentecoste, o dia 50, foi que receberam o Espírito Santo. Cristo sabia quando o iriam receber. Na mensagem, Apocalipse capítulo 5, mas a parte 2, na página 35 e 36, diz: agora recordem, no Antigo Testamento, se o homem perdesse sua herança e um intruso entrava em sua terra, ele não podia retê-la por nulidade do dono até 50 anos. Depois de 50 anos, o ano do jubileu vinha. E o ano do jubileu, quando o ano do jubileu vinha, então tudo outra vez regressava ao seu começo original. Todos os escravos regressavam ao seu princípio original, ao seu começo original. Se um homem estava lavrando o campo e a trombeta soava, e ele ouvia, ele lançaria a enxada e diria: não sou mais um escravo, regressarei à minha família. Tudo era devolvido. Se um intruso estava na propriedade, ele tinha que sair. Escreve a trombeta do ano do jubileu. Ele tinha que sair do terreno. Por causa do quê? O dono legítimo estava regressando. Ele tinha que ceder. Aleluia! Um desses dias, os reinos deste mundo cairão e o dono legítimo virá um desses dias. Apocalipse 11, do 15 ao 18, escreve ali essa escritura e 5 do 8 ao 11. O dono legítimo viria um desses dias. Amém. Agora, havia um tempo em que isso estava em disputa. Desde o dia 40, desde o princípio do primeiro dia da purificação do santuário. O que Cristo foi ao Calvário. Houve 40 dias até a ascensão. Isso estava em debate. E escreve a limpeza do santuário, a disputa por 10 dias, esses 10 dias aí no aposento alto, a disputa por 10 dias de silêncio, tipo da meia hora, ou seja, da meia hora de silêncio. Havia 40 dias até a ascensão. Isso estava em debate. Se o grupo de Satanás o tomaria e diria que ele não se levantou dos mortos. Eles começaram o anúncio desde então dizendo:
Agora, la restauración de la iglesia novia a restauração da igreja noiva começou con Lutero. com Lutero. Lutero, el Wesley, hermano Branham y o irmão Branham e la etapa o edad a etapa ou de la era dispensación del reino, la da dispensação do edad de reino, la a piedra angular. era da pedra angular. Comenzó en el año Começou no ano 1520. 1520. Vamos a ver, con Lutero. Vamos ver com Lutero. Y ustedes suman E vocês somam 490 años. 490 anos. Y allí le da E aí dá 2010. Miren, 2010. a ver, Vamos ver. recuerden que es en la cuarta Recordem que é na quarta generación, geração cuarto día. e ao quarto dia. No tengo, me traje hoy bolígrafo. Si me pueden Eu não verificar trouxe hoje eso. caneta. Se puderem verificar isso. 1520, sí, dada 2010. 1520 mais 490 dá 2010. E En esa etapa nessa etapa de la restauración de la iglesia, da restauração da igreja, vean que corresponde luego veja que corresponde de ahí en depois, adelante, daí em algo del diante, programa divino, algo no programa se divino estaría cumpliendo estaria se en cumprindo medio de la iglesia, no meio da igreja, justamente como a la mitad justamente como na metade de esa séptima etapa, dessa sétima etapa. y luego Y ahí Depois entra aí a ese año entra esse ano de jubileo de jubileu, en el cumplimiento de lo que sería no cumprimento do que seria esos días allá esses dias lá, en los días de los apóstoles. nos dias dos O apóstolos. sea, hay un lapso de Ou tiempo seja, ahí há um período de tempo aí que marca que marca en el programa divino no programa lo que estaría divino ocurriendo o que en la estaria edad ocorrendo de la piedra na angular, era ya estando da pedra angular, cumplida já en estando medio de la iglesia. cumprida no meio da igreja. Recuerden que en el Recordem que libro de las 70 semanas de Daniel, no livro das 70 semanas de él dijo Daniel, que el día no fallaría ni por un minuto. ele disse que o dia não falharia nem por um minuto. No estoy diciendo que ese año fue que se cumplió todo, sino que Não ahí estou dizendo que nesse ano se cumpriu Luego- tudo, mas que aí, depois, no tenía eso para hablarlo, pero não tinha isso Vamos para aí. falá-lo, mas vamos en alguna ocasión hablar sobre aí numa ocasião, em Essas alguma ocasião, fechas falar e tudo sobre isso, essas lo qual datas e tudo isso, o qual está está ya escrito. já Y vamos a escrito. ver allí algo muy tremendo, E vamos ver aí algo en muito donde vamos a ver tremendo, más claramente onde vamos ver mais claramente esa etapa, essa en etapa, donde la limpieza del onde santuario a limpeza do santuário começou para entrar ya luego a esa media para hora já de entrar silencio, depois a essa meia hora de silêncio, lo cual ocurrió ya o qual ocorreu já cuando él salió allí del trono de intercesión. quando y ele saiu ali do trono de todo intercessão lo de e la dispensación, tudo da tipos y figuras dispensação, terminaron, tipos e figuras como terminaram, bautismos y santas cenas y todo eso. como batismos Porque e Santa Ceia e tudo isso, Ya eso era hasta el porque cumplimiento. isso já Vean, era miren, até o cumprimento. Vejam, olhem, en vamos a ver algo aquí.
Em 1 Coríntios, vamos ver algo aqui. Vamos a ver dónde nos está llevando aquí el Espíritu Santo. Vamos ver aqui onde o Espírito Santo está nos levando. Vejam, 1 Coríntios, capítulo 11. Ele está allí hablando. Versículo, ele está ali falando de la Santa Cena, da Santa Ceia e o que significa. Agora vejam. Versículo 26 diz: Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E vejam aí, ele escreve, até a segunda vinda de Cristo. Agora, continua dizendo aqui, onde nos detivemos e fizemos essa pausa. Agora houve um tempo quando isso estava em disputa. Desde o 40º dia, desde o princípio do primeiro dia da limpeza do santuário. Aí que ele escreve a limpeza do santuário, a disputa por 10 dias de silêncio, tipo da meia hora. Cristo foi ao Calvário, houve 40 dias até a ascensão. Isso estava em debate. Se o grupo de Satanás o tomaria e diria que ele não se levantou dentre os mortos. Eles começaram o anúncio desde então dizendo: os discípulos vieram e roubaram de noite. Vocês leram a Bíblia. E ele disse que seu povo veio de noite e furtaram. E pagaram aos soldados para que dissessem isso. Mas isso estava em controvérsia. Todo mundo estava em controvérsia. Bem, realmente, talvez isso pertence à organização. Então, a coisa inteira pertence a ele. Mas no 50º dia, o dia de Pentecoste, e o dono legítimo desceu entre eles, aleluia, e mostrou que não era a organização, que era um enchimento do Espírito Santo. Isso era o depósito de Deus para a sua igreja, que não seria controlado por organizações e demais, seria o penhor do batismo do Espírito Santo, com poder e amor de Deus. Amém. Isso não te comove? O possuidor legal? Onde isso estava? Nas mãos de Deus. Vê? Ele não podia retê-lo por mais de 50 dias. Diz o ano do jubileu, tudo regressa ao seu dono original. Você lê em Levítico, ali nas leis, diz que eles não podiam, o dono original, isso tinha que regressar às mãos do dono original, depois de 50 anos. Todos sabemos isso. Você leu isso muitas vezes. Tinha que regressar ao seu dono original depois de 50 anos. E ele escreve, não poderá retê-la depois de 50 anos. Ano do jubileu. E também na mensagem, discernindo o corpo do Senhor, nos diz, agora, Jesus disse, e a Bíblia fala de que nos últimos dias, um pouco antes da vinda do Senhor, haverão grandes sinais e maravilhas que acontecerão na terra. E vocês sabem que a igreja está morta em teologias e todo tipo de ensinamento, treinamentos e programas educacionais que não podem discernir essas coisas.
Não disse Jesus à igreja do seu dia: vocês podem discernir a face do céu, mas os sinais dos tempos não podeis discernir? Pois, se me tivessem conhecido, teriam conhecido o meu dia, a hora da liberação da igreja, e não podem discernir. E escreve a hora da liberação da igreja, o ano do jubileu. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, e será no ano do jubileu, que é o ano 50, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo receberá a plenitude do Espírito de Deus, a plenitude de Deus, e consequentemente receberá o poder de Deus em toda a sua plenitude, manifestado nela. Estamos no tempo já, para que em breve se cumpram essas promessas e venha Cristo à etapa de era de pedra angular em toda a sua plenitude. Na página 57 do livro de citações, no parágrafo 494, diz: o espírito de Elias fora dessa igreja gentia somente continuará diretamente para dentro dessa igreja judia, e desenha uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular desde a sétima até a pedra angular irá diretamente para dentro e chamará Moisés com ele. Aleluia, vocês veem? E ele pregará a mesma mensagem de Pentecoste aos judeus. E escreve ano do jubileu, Levítico 25, os quais rejeitaram o Messias. Amém. Vocês veem? Será a mesma mensagem pentecostal que os judeus pregarão diretamente outra vez para eles. E ele escreve ali, onde diz o Espírito de Elias, escreve quinto Elias. E escreve Moisés e Elias também. E escreve o Espírito de Elias, chama Moisés. É igual, era judia. E também aqui ao ladinho escreve: a era judia é igual, dispensação do reino, e era da, e desenha uma pedra angular, e também escreve a era gentia. Ou seja, escreve a era judia, a era gentia, escreve na era judia, escreve dispensação do reino e a era da pedra angular, com um desenho de pedra angular. Continua dizendo, haverá uma manifestação plena do poder de Deus que vai impactar não somente a igreja do Senhor Jesus Cristo, não somente o cristianismo, mas o mundo inteiro. Essa manifestação é conhecida também como a terceira etapa, que será manifestada numa grande carpa catedral. Portanto, aparecerá no lugar correspondente a grande carpa catedral, onde a coluna de fogo virá, se manifestará, e haverá uma manifestação plena do poder de Deus que impactará o mundo inteiro. E haverá grandes bênçãos para os crentes em Cristo e depois para o povo hebreu. O povo hebreu vai receber bênção. E quando eles virem Cristo no meio da sua igreja, manifestado dirão: este é quem nós estamos esperando. E vão se surpreender e perguntar: e por que com crentes em Cristo está o anjo do pacto, o qual nós
estamos esperando vestidos de carne humana? Porque é na igreja do Senhor Jesus Cristo a que está dentro do novo pacto. E, consequentemente, terá o poder de Deus em toda a sua plenitude. Na mensagem também, que estivemos lendo em Festa das Trombetas, na página 48, nos diz, notem, vejam aqui, o ministério será Moisés e Elias, mudando e chamando Israel da tradição judaica, escutem, das tradições judaicas em que haviam estado confundidos. Sendo profetas, eles crerão nele, chamando-os para a festa da expiação, Cristo, deixando-os reconhecerem Cristo. Eles dirão, ele vem, ele estará aqui. Os judeus estarão se reunindo, coisas assim. E então, quando ele vier, dirá, aqui estou eu. Onde recebeste essas feridas? Em casa de meus amigos. Agora o mesmo como esses dois profetas fizeram. Recordem que a noiva gentílica terá um profeta chamado Elias, que o chamará fora das suas tradições a noiva, o mesmo que estes profetas chamam judeus fora do judaísmo, a Cristo a expiação. E os gentios já conhecem a expiação, mas chamará a noiva outra vez a expiação original, onde estes 50 sábados, ou estes 7 sábados, dos quais eles se afastaram, o chamam outra vez ao tempo do fim. E escreve a expiação igual, ano 50. E também desenha uma pirâmide de as eras e escreve em cima jubileu. E também escreve o quarto Elias. E também escreve o quarto Elias não está relacionado com Israel. Continua dizendo, estamos vendo os sinais do tempo final. Não podemos negar. E também nós somos um sinal para o povo, para o mundo e para nós mesmos. Não podíamos aparecer centenas de anos atrás, porque no livro da vida do Cordeiro estamos na ordem correta para ser manifestados em carne humana neste tempo final. Deus quis assim. E por isso estamos em pé. E por isso estamos, neste tempo final, recebendo a palavra revelada e nos preparando para essa manifestação plena de Deus no meio da sua igreja, que impactará toda a humanidade. E na mensagem A Promessa de Deus com Abraão, pregado em 5 de março de 2017, em Austin, Texas, Estados Unidos, diz, assim que a vinda do Filho prometido, que é a vinda do Senhor para os crentes em Cristo e depois para o povo hebreu, será motivo de alegria, de riso, de regozijo, desde o profundo do coração de cada crente. E ao recebê-lo, diremos, tão simples que era tudo, vejam, onde marcava, e não sabíamos, mas já sabemos, onde fica marcada a segunda vinda do Senhor, para a igreja e para o povo hebreu. Fica marcada na era da pedra angular, a era do ano do jubileu. Que Deus nos permita ver claramente todos estes mistérios, que quando são abertos, somente nos resta dizer amém e dar graças a Deus pela bênção do cumprimento das suas promessas e dizer, tão simples, e não entendíamos isto antes, mas agora sim podemos entender.
Que Deus continue nos abrindo o mistério do sétimo selo, o qual contém a fé de rapto. Vamos nos colocar em pé e assim, dando graças a Deus por toda essa palavra, a qual é para continuar crescendo no conhecimento de todo o programa divino, das coisas que estariam se cumprindo na meia hora de silêncio. Coisas que estão ocorrendo aqui na terra, não no céu. Lá deixaram de louvar, de glorificar o Deus Criador dos céus e da terra, que tenha sido deixado de louvar, é porque Ele está no meio da sua igreja, e a igreja é a que o louva ou adora em espírito e em verdade, e todos estão ali em silêncio, para que não o inimigo faça imitação nem atrapalhe o que ele está fazendo na meia hora de silêncio. Ele tem que estar fazendo uma obra. Ele tem que estar cumprindo sua palavra. Ele está fazendo a maior obra. Que obra alguma ele tenha feito em toda a história da raça humana. Está trazendo a seus filhos o que lhes pertence, o título de propriedade, regressando novamente a eles o que Adão e Eva perderam. E está, consequentemente, preparando-os com sua palavra para que também obtenham o que o Filho primogênito Jesus Cristo obteve, um corpo glorificado. E isso está fazendo, é uma das obras que está fazendo nessa meia hora de silêncio. Está como esteve Jesus ali, escutando a Moisés e Elias, para ser adotado. Assim que, porquanto vocês estão escutando aquele a quem está dando a palavra para adoção, serão adotados. Esse é o fruto de escutar a palavra que Jesus escutou de Moisés e Elias, a adoção. Portanto, vão ser adotados. Isso já é uma promessa. Ele prometeu. E Ele é fiel para cumpri-la, e nós o cremos. E dizemos como Ele disse ali: não haverá outra coisa que dizer amém. Cremos de todo o nosso coração. Deixamos assim, no tema que temos para hoje, o mistério do ano do jubileu. O nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.